Esse é o vídeo de apresentação do trabalho 1 da disciplina de redes de computadores. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui a execução do servidor e do cliente. Você pode ver que o servidor está rodando nesse IP e porta, e o cliente ele pode colocar aqui valores específicos para probabilidade de erro, de perda de pacotes, no caso, e também para a requisição nesse formato aqui, colocando o IP porta e o arquivo que ele deseja receber. Nesse caso aqui, eu vou deixar o padrão mesmo, então eu vou só dar Enter. Beleza. Ele foi recebido esse arquivo aqui, e agora eu vou fazer a mesma requisição com valores diferentes. Então, fazer a requisição agora para ele buscar essa outra imagem aqui, que é o paraná.png, que tem 11.8 megabytes. Beleza? Você pode ver aqui que ele foi recebido com sucesso, a transferência. Então, ele conseguiu fazer a transferência de dois arquivos diferentes. Agora eu vou demonstrar, caso o cliente queira fazer uma requisição para um, é, buscar um arquivo que não existe. Então, por exemplo, teste. Ele mostra aqui uma mensagem de erro que o arquivo não foi encontrado. E agora, se ele fizer uma execução e pedir o diagrama, mas eu parar a execução do servidor, ele mostra a mensagem de erro que a conexão com o servidor foi perdida. Agora, com o servidor não executando, se eu executar o cliente e fizer uma requisição para ele, ele vai colocar a seguinte mensagem, que não foi possível iniciar a conexão com o servidor. Beleza. Agora, vou mostrar o código. Então, o servidor, ele possui um IP e uma porta padrão, que ela é iniciada usando a biblioteca de socket padrão do Python. Inclusive, é, o socket iniciado aqui com essas duas configurações, usando o socket de datagrama, que é o de UDP. Então, não tem mais nenhuma biblioteca por cima disso. Aqui, para fazer as mensagens de erro de timeout do servidor, do cliente com o servidor, eu vejo se ele já teve uma conexão confirmada. Se ele não teve, ele coloca que não foi possível iniciar a conexão. Se ele já teve, quer dizer que a conexão foi perdida. Isso é possível por causa da biblioteca de sockets do Python aqui, que tem essa função de set timeout. Então, depois de um certo timeout, ele vai executar essa exception. Cliente, quando ele faz uma requisição GET, o servidor ele vai receber isso e vai executar essa função de handle request, e ele vai separar é, qual a ação que ele está pedindo, e se a ação for um GET, ele vai iniciar a transferência do arquivo, fazendo todas as mensagens de erro aqui, caso o arquivo não seja encontrado ou o nome do arquivo seja inválido. E daí ele faz a segmentação do arquivo. Bem, essa função de segmentação usa a própria biblioteca do Python de arquivos, e ela faz segmentação usando o read com um tamanho de segmento de 1024 bytes. Isso é importante porque pode ocorrer um erro com o MTU, de Maximum Transmission Unit, de fragmentação de IP, já que o tamanho máximo dos pacotes enviados por Ethernet geralmente não pode ultrapassar 1500 bytes. E então, se o tamanho de segmento fosse muito grande, pode ser que o segmento fosse separado entre dois pacotes, e isso causaria um erro na transferência do arquivo. Agora, sobre os números de sequência, é, aqui eu faço uma pseudo janela que fica só no servidor, pois não faria sentido isso acontecer no cliente, já que eu faço a construção do arquivo apenas no final, então ele não manteria um buffer, não faria sentido manter um buffer aqui no cliente. Então, eu faço essa pseudo janela apenas para que a gente possa segmentar um pouco o envio dos segmentos,
para que a gente não fique no loop infinito e depois ele mande todos os segmentos que deram erro apenas no final. Então ele faz isso fragmentado. Então, toda vez que o servidor ele passa por esse loop aqui, ele via os segmentos que estão dentro da janela. Então, os segmentos em si, o número de segmento em si, ele está sequencial depois da fragmentação do arquivo e ele é enviado para que o cliente ele possa depois pegar e fazer o recebimento deles de uma forma que ele consiga ordenar os segmentos e, e fazer a escrita novamente do arquivo. O número de segmentos também vai servir para quando o servidor enviar um pacote, o cliente ele consegue receber e, e fazer a validação do MAC de que sim, o pacote foi recebido com sucesso. Ou, caso o checksum, que no caso aqui foi uma hash, se essa hash não condizer com a que foi enviada pelo servidor, então ele também vai mandar um NAK para que o pacote seja retransmitido, usando a ação aqui da request. Então, se ele for um NAK, ele pega e retransmite o pacote novamente. Agora, para os pacotes que foram perdidos, primeiro, que como você tinha visto aqui, logo depois de fazer o iniciar o cliente, ele insere uma probabilidade de perda de pacotes. E essa probabilidade, ela vai ser utilizada aqui nessa função para você escolher aleatoriamente se um pacote foi perdido ou não. Caso ele seja perdido, ao invés de ele realizar um NAK ou um LAK, ele não vai retornar nada. Nesse caso, o que vai acontecer é que o servidor, ele também tem um timeout, assim como o cliente, ele vem aqui e verifica todos os timeouts individuais, já que o que eu implementei aqui foi um selective repeat. Então, depois de um determinado timeout aqui, que é uma constante, depois de um determinado timeout, ele verifica isso individualmente para cada um dos pacotes que foram enviados e que não receberam MAC ainda. Para cada um desses pacotes, ele vai verificar o timeout e caso ele tenha dado timeout, ele vai enviar novamente o segmento. Dessa forma, mesmo que ele tenha sido perdido no meio do caminho, por meio daqui do package loss, ele vai ser recebido novamente pelo cliente. Aqui, apenas para demonstrar, eu vou executar o servidor, novamente o cliente. Eu também alterei aqui o timeout para 3 segundos, apenas para verificar melhor. Você pode ver que, por exemplo, o pacote aqui 18 foi perdido, certo? E depois de 3 segundos, aqui é 19:09:20 e aqui é 19:09:23. Então, depois de 3 segundos, ocorreu o timeout do 18 e ele foi novamente enviado. E aqui, no meio desses pacotes, você pode ver aqui que ele foi recebido. Então, o timeout ele vai acontecer no servidor para que ele envie novamente o pacote que foi perdido. Uma última coisa, aqui é a padronização de todos os pacotes enviados tanto pelo servidor quanto pelo cliente. Então aqui existe primeiro aquele protocolo do cliente para buscar um arquivo. Aqui o servidor ele responde com o tamanho máximo do arquivo para que a gente consiga ver a progressão, certo? Eu vejo que ele manda para o cliente o tamanho total do arquivo, medida em segmentos. Aqui seria o que o servidor mandaria para cada segmento do arquivo. Então, aqui o número de sequência, checksum, que na verdade é a hash, e os bytes propriamente do arquivo. Aqui também o ACK ou o NAK do cliente para o servidor, dizendo se o segmento foi recebido, ou se ele foi recebido com erro, no caso. Aqui a mensagem de erro do servidor, que vem dessa forma aqui, via que o nome do arquivo foi inválido ou que ele não foi encontrado. E por último, o end, que é quando o servidor finaliza todo o arquivo, ou seja, o número total de segmentos enviados é o número total de que foram recebidos de ACK. Ele envia isso aqui para o cliente entender que foi finalizada a transferência do arquivo. E é isso. Aqui foram todos os requisitos do trabalho, com exceção da janela, que foi muito avançada.